Agora eu trago a devolutiva em relação à minha leitura da monografia Gênero e Atenção na Saúde, que foi um trabalho realizado pelo grupo E da nossa turma 1 da disciplina de Diversidade Étnica e Cultural na Medicina. O trabalho parte da premissa de que o conceito de gênero ultrapassa a mera dicotomia baseada no sexo biológico e que deve ser compreendido como uma construção sociocultural que influencia profundamente a experiência dos indivíduos em relação à saúde. Então, a partir dessa base, o texto se estrutura em pontos principais. A introdução e a apresentação do tema. Essa monografia introduz a importância de se considerar a diversidade de gênero nas práticas de saúde, destacando como preconceitos, barreiras institucionais e a falta de formação adequada dos profissionais comprometem o acesso equitativo aos serviços de saúde. E, só um instante, vou fazer uma pequena pausa logo no início. Continuando, da introdução e apresentação do tema. Então, a monografia tem uma introdução bem articulada, uma introdução clara e destaca como preconceitos, barreiras institucionais e também a formação inadequada de profissionais da saúde comprometem o acesso e a qualidade dos serviços de saúde, tanto em relação às mulheres quanto às pessoas transgênero, não binárias e de identidades diversas. Depois são apresentados os conceitos fundamentais. Aqui vou rolar para apresentar aqui a introdução, a apresentação do tema, como já mencionei, e os conceitos fundamentais. Vou aqui melhorar aqui a visibilidade. Os conceitos fundamentais são definidos aqui termos essenciais, como sexo biológico, baseado em características anatômicas e genéticas, identidade de gênero, que é a experiência interna, aqui o sexo biológico, aqui identidade de gênero, que é a experiência externa, ou melhor, a identidade de gênero como experiência interna e subjetiva, relacionada ao sentimento de pertencer a um determinado gênero. E expressão de gênero, aí sim, que é a forma como essa identidade se manifesta socialmente. Então, daí fiz aqui uma certa confusão. Externa é a expressão de gênero. E a identidade de gênero, que é essa experiência subjetiva de pertencer a um determinado gênero. Então, esta seção aqui, ela elucida a diferença entre ser cisgênero, como mostro aqui, rolando a tela, ser cisgênero, transgênero e não binário. E enfatiza que a compreensão desses conceitos é muito importante para uma abordagem inclusiva na saúde. Aqui, seguindo, temos aqui ainda falando sobre essa mesma questão. Sim, aí aqui se fala sobre os impactos do gênero no acesso e na qualidade da atenção à saúde ou do cuidado em saúde. Então, a monografia evidencia que distorções no diagnóstico e no tratamento, como, por exemplo, o subdiagnóstico de doenças cardiovasculares em mulheres,
ou de depressão em homens. Esses subdiagnósticos relacionados ao gênero estão relacionados a preconceitos estruturais. E, além disso, pessoas trans, como mostra aqui, pessoas trans e não binárias enfrentam barreiras que são específicas para esse subgrupo quando nos referimos a gênero. Como, por exemplo, o uso incorreto do nome social, a dificuldade de acesso a terapias hormonais e ambientes de atendimento que são excludentes. Então, aqui nesse subtítulo é desenvolvida essa ideia, que ficou bastante clara. Então, depois vem alguns dados aqui sobre saúde mental e impactos da exclusão. Então, também aqui falando sobre o risco de desenvolver depressão, né, que a população transgênero tem em relação à população cisgênero, o risco de também de tentativa de autoextermínio, eu não posso falar o termo, mais comum nesses casos, por causa das normas, né, sobre temas sensíveis aqui no YouTube. Mas que pode chegar, esse problema pode chegar a 40%, como mostra aqui a revisão, a pesquisa que foi feita pelos alunos desse grupo E. Bem, aqui também, nessa revisão da literatura sobre desigualdades de gênero e atendimento em saúde, aqui foi cortado, mas dá para entender bem, aqui nesse título, esse subtítulo, há também uma análise de estudos e de dados estatísticos que sustentam que as desigualdades de gênero na saúde não são apenas teóricas, supostas ou teorizadas, mas se refletem em impactos que são reais, concretos, como taxas elevadas de ideação, né, de auto-extermínio e tentativas de também auto-extermínio, em pessoas também transgênero, assim como experiências de violência institucional e discriminação no atendimento. E diversos autores e pesquisas são citados para fundamentar essa discussão. Aqui, por exemplo, aqui houve assim. Bom, então, depois vem alguns aspectos que são aspectos, sim, aqui ainda impactos psicológicos e de auto-extermínio, que, que impactam muito na vida das pessoas transgênero. E depois vem políticas, né, antes disso, a necessidade de formação e sensibilização dos profissionais de saúde, e aspectos aqui a seguir são aspectos legislativos e de políticas públicas. Então, essa monografia incluiu uma revisão de marcos legais brasileiros, como a Constituição de 1988, também aqui mais a seguir, não é aqui que eu tenho lido? Sim, aqui. A lei também Maria da Penha, decretos específicos que, embora estabeleçam direitos e diretrizes para a inclusão, muitas vezes têm a sua implementação comprometida por práticas, instituições que têm, as próprias instituições têm essa questão
do preconceito, da discriminação e da estigmatização estrutural mesmo, enraizadas no modelo cisnormativo. Agora, a seguir, sim, aqui tem uns impactos psicológicos, mas já foram mencionados, a violência institucional. Essa violência institucional que parte, como aqui mostra a leitura, já mencionei, né, parte também das políticas públicas que são mencionadas e depois a situação problema. A situação problema mostra, a partir de um cenário hipotético envolvendo uma paciente transgênero e exemplifica como lacunas na qualificação dos profissionais de saúde, barreiras que são institucionais e processos discriminatórios geram falhas no atendimento e isso contribui para agravamento de condições de saúde que afetam muito as pessoas transgêneras. Estou procurando aqui algo para diminuir a altura desta cadeira, porque aí eu fico olhando assim, no sentido crânio-caudal, digamos, para. Mas aqui não temos, então vamos ficar assim mesmo. Posso até colocar algo que aumente aqui, e aí acaba forçando a musculatura ocular, né? Não é bom. Então, agora está bem. Ainda que um pouco instável, mas ficou bem melhor. Agora sim. Então, aqui eu estou ainda no CCM. Terminei há pouco a última aula da nossa disciplina Diversidade Étnica e Cultural na Medicina, desse semestre atual, que é o 2024.2, com uma turma excelente. Muito boa turma mesmo. Então, depois, como eu ia dizendo, até que eu notei que eu estava já sempre olhando para baixo aqui, por causa da altura. Bem, continuando, sem mais delongas. Então, como eu disse, o texto desse subtítulo mostra uma análise crítica, né, uma análise que destaca a persistência de uma medicalização que patologiza as identidades transgênero e a fragmentação do cuidado, levando à fragmentação do cuidado, e isso evidencia a necessidade de uma abordagem mais integrada e mais sensível. Então, aqui são mostradas lacunas, né, com as devidas referências bibliográficas, as lacunas que existem na formação profissional. Depois são mencionadas as barreiras institucionais cisnormativas, ou seja, a expectativa social de que todas as pessoas se identificam, né, com o gênero atribuído ao nascer. Então, isso estrutura sistemas de saúde e gera violências, tanto simbólicas quanto operacionais. Então, aqui são mencionados a discriminação e evitação dos serviços, isso como o impacto que gera uma cascata. Né? Aqui está cortado, eu acho que é no próprio PDF que, como ficou aqui, ficou cortado. Mas aqui são essas violências, né, que vão levando impactam no acesso aos serviços de saúde. A seguir, essa análise crítica continua falando da violência estrutural, a medicalização, a fragmentação do cuidado. O texto está bem escrito, né, bem fluido. E também aqui vem as possíveis soluções. Então, tem propostas de intervenções de enfrentamento a
a essa questão de gênero que impacta tanto na, no cuidado em saúde para pessoas, tanto pessoas transgênero quanto para mulheres, né? Mulheres cisgênero. Então, aqui na monografia, os autores, nossos 3 alunos, apresentam caminhos para melhorar o atendimento à diversidade de gênero no contexto da saúde. Então, são essas as recomendações. Aqui, a capacitação obrigatória dos profissionais, né, com foco em competências culturais e sensibilidade às demandas específicas de diferentes grupos, e citando pesquisas aqui, e também a criação, outra sugestão, outra proposta, né, de combate a esse preconceito, discriminação e estigma de gênero, a criação de ambientes inclusivos, que envolvam desde a infraestrutura das unidades de saúde, como, por exemplo, formulários e também sinalização. E também, como é mencionado aqui, protocolos clínicos para acolher a pluralidade de identidades. Então, isso é muito importante, está muito bem escrito também aqui. E seguindo, aqui tem outro tópico. Aqui. Sim, o tópico seguinte é aqui. Não, aqui mesmo acima, aqui. Adaptação de políticas públicas, né, com a implementação efetiva de medidas que já previstas em leis e diretrizes possam promover concretamente o atendimento mais humanizado, que valorize o uso do nome social, por exemplo, e dos pronomes corretos nesse contexto da transgeneridade. Então, aqui, veja que tem exemplos de boas práticas no Brasil e no mundo. Esse foi um tópico muito interessante, né? No próprio SUS, né? Como aqui mostra, exemplos também do Hospital das Clínicas da USP, que sempre tem exemplos, né, a serem seguidos por todo o Brasil. E aqui também é feita uma análise crítica, né? Então, análise crítica porque em todos esses tópicos, a monografia se sobressai pela profundidade do seu arcabouço, né, de revisão de literatura e pela abrangência, né, dessas discussões. E eu acho que ficou bem patente aqui as questões de integração teórico e prática. Então, o trabalho não se limita a descrever os desafios que são enfrentados por pessoas de diversidade de gênero na saúde. Ele também propõe soluções concretas, viáveis, né? Então, eles, os meus alunos, autores dessa monografia, eles não se limitaram a descrever os desafios enfrentados por pessoas de diversidade de gênero na saúde, mas eles também propõem soluções concretas e viáveis, né? Então, é uma abordagem integradora que fortalece o argumento de que a transformação dos sistemas de cuidado em saúde passa necessariamente pela revisão dos modelos biomédicos tradicionais e pela qualificação contínua dos nossos profissionais. Então, é feita também uma crítica aqui acima, né? A crítica à cisnormatividade, ao se evidenciar como práticas que são aparentemente banais, como o uso de prontuários que são desatualizados ou a ausência de campos para o nome social, podem desencadear profundas violações de direitos e prejudicar a saúde dos indivíduos, que passam a fazer parte de grupos marginalizados, né? Claro que tem desafios na implementação, essa é uma outra questão. E aqui, depois dessas possíveis ou propostas, né? Possíveis soluções ou propostas de solução,
temos a seguir as considerações finais. Então, aqui nas considerações finais, o texto mostra que a revisão realizada contribui para a discussão acerca da igualdade no acesso à saúde e evidencia também que a transformação dos serviços médicos passa necessariamente pela desconstrução de modelos que são exclusivos ou excludentes, eu diria é melhor a palavra excludentes, e pela promoção de uma cultura inclusiva que respeite a pluralidade humana. E aqui também, ainda nas conclusões, aqui já vamos para as referências, as conclusões ainda, aqui no final, se menciona que uma cultura inclusiva, ou melhor, o caminho para uma cultura inclusiva reside não só em estabelecer novas políticas, mas em promover uma verdadeira mudança na prática em relação à mentalidade em todos os níveis de sistema do próprio sistema de saúde, né? Bom, nesse caso aqui foram mostrados alguns exemplos, né, promissores, né, como o exemplo da USP. E, portanto, nessa monografia, não só os nossos alunos diagnosticam esses problemas, mas também inspira a busca por soluções que tornem o cuidado de saúde mais justo, humano e verdadeiramente inclusivo. Agora, voltando, vou deixar aqui apenas o título, sim. Aqui é o trabalho de diversidade étnica e cultural na medicina, gênero e atenção à saúde. Uma pequena pausa. Então, aqui eu vou avaliar essas diferentes partes da monografia do ponto de vista de uma avaliação formativa, um feedback formativo. Então, percebo que a introdução ela apresenta de forma bem clara o problema central, enfatizando que o conceito de gênero transcende a mera distinção biológica e que impacta a atenção na saúde das pessoas transgênero. Eu senti falta da abordagem da questão do gênero cisnormativo, porque o problema das mulheres é um problema de grande importância no nosso sistema de saúde e tem reflexos também igualmente relevantes sobre o seu cuidado em saúde, o cuidado que é proporcionado às mulheres, mesmo às mulheres cisgênero. Acho que o trabalho foi muito centralizado na questão da transgeneridade, né? Então, o corpo do trabalho está bem organizado, de uma forma bem lógica, com a apresentação do tema, a presença de subseções, como os conceitos fundamentais, a situação-problema, que possibilitam uma progressão, né, bem coerente das ideias. Então, cada sessão apresenta argumentos claros, são bem fundamentados também, e uma revisão, né, embora narrativa, mas uma revisão da literatura. Então, então a estrutura e a organização do trabalho tem uma organização bem consistente, então essa estrutura e organização vale, né, 20 pontos de 20. A fundamentação teórica. Então, o trabalho apresenta uma revisão abrangente da literatura, inclui autores consagrados
como Judith Butler, embora Judith Butler não seja mencionada no corpo do texto, mas eu vou passar aqui para as referências, e aqui nós estamos vendo, né, esse trabalho de Judith Butler, que realmente é uma autora consagrada, e que tem feito contribuições relevantes no campo da saúde e da diversidade, e também, principalmente na questão, né, do feminismo. Então, essa análise da cisnormatividade das questões de gênero realmente exige um referencial teórico crítico, né, que seja interdisciplinar, e a primeira autora aqui nesse referencial teórico precisaria realmente ser a Judith Butler, né? A teoria queer, né, tem uma contribuição importantíssima da Judith Butler. A performatividade de gênero, né? Então é uma feminista e uma teórica, uma pesquisadora e filósofa essencial, né? Então o trabalho dela, né, do Gender Traube, né, também o trabalho Bodies, Bodies That Matter, né, corpos que importam, e a Judith Butler propõe que o gênero é uma construção social performativa, ou seja, não é algo que se é, mas algo que se faz reiteradamente. E a relevância para a cisnormatividade é que Butler problematiza o binarismo de gênero e a norma cis como naturalizada, e abre espaço para pensar outras possibilidades de existência de gênero. Em relação a outros autores, né, que também. Então, mencionou Judith Butler, essa já está bem contemplada a questão de gênero aqui. A gente também poderia incluir para articular, não que seja aqui especificamente a questão, mas Michel Foucault, né, em relação ao biopoder e à normalização, foi mencionado até no último seminário, que foi o de hoje, principalmente na história da sexualidade, na obra Vigiar e Punir. Então, ele discute como os corpos são disciplinados e como, ou seja, são sujeitos a uma disciplina, e como normas, o corpo normativo é naturalizado pela ciência, pelas instituições. Foucault, né? E, bom, essas são as questões. Então, o referencial mais robusto seria a questão da naturalização do gênero, com Judith Butler, poderia se associar também Foucault. Mas, é assim, eu acho que o grupo utilizou uma base articulada, né, em teoria queer e essa questão da cisnormatividade, né? Então, esse grupo de alunos preferiu enfocar a transgeneridade, né? Quer dizer, a, a cisgeneridade ficou um pouquinho à margem. Então, embora Judith Butler não tenha sido mencionado no corpo do texto, mas foi uma referência colocada aqui, como eu mostro, que é Gender Troubles, que é problemas de gênero, feminismo e subversão, que é problemas de gênero, né, que tem uma boa tradução em português. E, bom, além de Michel Foucault, né? Então, eu observei que o grupo não mostrou, né, a questão de generalização sobre identidades de gênero. Também houve exemplos concretos, né, análises de práticas institucionais e sociais.
Houve respeito ético e terminológico ao tratar das identidades trans, né, e não binárias. Bem, agora eu encontrei uma referência aqui muito interessante, que é a de Frickler. Então, a gente sabe que Miranda Frickler é uma pensadora da injustiça epistêmica, né? Então, esse livro aqui é Epistemic Injustice, Power and the Ethics, que é uma obra que se aplica bem apropriadamente, né, aqui. Assim, Power and the Ethics, aqui não aparece, mas é of Knowing, né? Então, a Miranda Frickler, ela analisa como a injustiça epistêmica se manifesta nas interações sociais e nas estruturas de poder que moldam nossas concepções de conhecimento, né? Então, ela caracteriza como injustiça epidêmica, né? Um fenômeno que ela descreve como, por exemplo, um indivíduo ou um grupo, ele é prejudicado na sua capacidade de ser um, um conhecedor, não é, de adquirir conhecimentos, devido a preconceitos que afetam a percepção que outros têm de sua credibilidade. Então, essa análise é importante, está no, digamos, no escopo da monografia, embora não desenvolvida dessa maneira, né, no contexto da obra de Frickler. Mas tem aqui essa referência e a questão do poder que permeia a monografia, né, que desempenha esse papel central na formação do que é considerado um conhecimento legítimo, principalmente considerando aqui a obra de Frickler. E Frickler utiliza esse entendimento sobre a relação entre poder e conhecimento para argumentar que a justiça epistêmica deve incluir esforços para democratizar as vias de conhecimento, então promovendo uma maior inclusão das experiências, né, das pessoas oprimidas. Então foi excelente considerar esse referencial da Miranda Frickler, né, sobre poder, saber e injustiça epistêmica, né? Isso desafia, né, nos desafia a reconsiderar as estruturas subjacentes que sustentam o reconhecimento, por exemplo, aqui de gênero. E isso proporciona uma análise crítica sobre quem é considerado, digamos, um detentor de saber, de saberes, e com base em que critérios, né? Então, é importante esse trabalho. As fontes utilizadas de forma geral, né, elas são acadêmicas, né? São acadêmicas e o referencial teórico de Judith Butler e de Miranda Frickler é bastante, digamos, sólido, né? E que mostra a preocupação dos estudantes, dos três estudantes, em fundamentar cada argumento com essas teorias, né? Porque a análise crítica precisa, né, digamos, sustentar os pontos abordados, né? Bem, a situação problema, já mencionei a situação problema, né? Tem 20 pontos. Sim, o referencial teórico 20 pontos, né? E análise crítica, né? Eu acho que a monografia vai além, que vale 30 pontos. A monografia vai além da mera descrição dos desafios, porque promove uma análise crítica que questiona o modelo biomédico tradicional, isso está bastante claro, e que mostra que a persistente cisnormatividade nos serviços de saúde acaba gerando violência estrutural, injustiça epistêmica e a fragmentação do cuidado, né? Então, eu acho que ficou bem claro o referencial teórico subjacente. Bem, eu acho que a análise crítica foi, nesse sentido, um dos pontos fortes da monografia.
Por quê? Porque teve um referencial teórico importante, né, dessas duas autores, né, duas autores de contribuição reconhecida e sólida na teoria crítica. Os aspectos da forma, o texto demonstra clareza, demonstra organização, a linguagem é formal e adequada, né, ao padrão acadêmico. A monografia segue, em grande medida, as normas de formatação da ABNT. Aqui, as referências. Deixa eu afastar um pouco aqui para ver as referências, certo? Não tem muitos, tem alguns erros de digitação pequenos, né? Porque aqui e ali a gente encontra sempre um erro de digitação, né? Então, os aspectos formais do trabalho são satisfatórios e isso reforça um rigor acadêmico. A gente precisa cobrar rigor acadêmico em uma monografia de alunos da graduação. Então, eu acho que nesse caso, tanto as referências quanto também as referências, a forma, as referências que eu falo é a revisão da literatura, são realmente de natureza a contemplar, né, os requisitos acadêmicos. Então, considerando esses critérios propostos, né, tem esses pontos fortes. Claro que tem pontos de aprimoramento necessárias, mas eu acho que fornece uma visão abrangente e crítica. Agora, eu quero fazer só uma ressalva. O fato de não ter sido considerado a questão do gênero, cisgênero, a mulher, a questão da mulher. A mulher como alvo, né, de opressão. Então, essa questão é importante. Eu vou só revisar um ponto aqui que eu já li detidamente, mas vou ver um ponto aqui que ficou, que eu vou revisar para trazer aqui, que é aqui. Então, mostrando os estudos, indicam que mulheres e pessoas trans, né? Então, considerando a questão da mulher, que enfrenta desafios maiores no serviço de saúde em comparação aos homens cisgênero. Então, mulheres também são contempladas aqui. Agora, realmente, o centro está na transgeneridade. Então, aqui está também outros aspectos relacionados às mulheres, né? Mulheres e pessoas trans. Então, as mulheres, saúde das mulheres, a questão aqui, o cuidado integral, essa questão aqui que é importante, deixa eu só fazer enfocar. Enfocar nesse sentido aqui, de que, veja, embora haja políticas públicas voltadas para a redução das desigualdades de gênero, como as orientações do SUS, que são mencionadas, no cuidado integral das mulheres e pessoas trans, mas aqui dentro desta comunidade LGBTQIAPN+, as trans, né, que essas políticas esbarram em questões estruturais e culturais, né, que mostra aqui também a questão, o impacto no acesso do atendimento médico às mulheres negras e trans, tá? E, então, as mulheres aqui estão contempladas também. Eu só quero mostrar que o foco maior foi colocado sobre a transgeneridade e não sobre a cisgeneridade. Mas essa questão é realmente contemplada. Então, mas eu gostaria só de considerar aqui em relação à análise crítica, que em relação aos critérios de avaliação tem 30 pontos, né? A atribuição da pontuação cheia seria 30 pontos, mas pelo fato de também não abarcar de forma
é relevante, relevante que eu digo é significativa na monografia a questão da mulher cis, então eu vou subtrair, né, alguns pontinhos aqui da nota da análise crítica, tá? Embora se mencione as mulheres cis, mas a questão da violência, né, contra as mulheres cis é muito importante para a gente deixar assim à margem, né? E também a questão até que foi enfocada em outros seminários sobre a violência obstétrica, que é muito importante. Então, a questão da mulher trans também poderia ter tido uma posição mais destacada. É claro que a gente entende que uma monografia, como o próprio nome diz, mono, quer dizer que não é panorâmica, ela delimita um aspecto de forma mais detida, mais enfocada, né? Mas esses pontos vão ser retirados aqui da análise crítica, certo? Por essa razão. Está bem? Então, aqui finalizo essa, essa devolutiva. Então, pensei que era a sexta devolutiva, mas é a quinta devolutiva. E nos próximos dias eu trarei as outras 5 devolutivas que estou para enviar, tá bem? Então, análise crítica aqui, veja, violência estrutural, fragmentação do cuidado, né? Mas a questão é sempre mais, enfocando mais a transgeneridade. Muito bem. Então, aqui finalizo. Até a próxima devolutiva. Obrigada pela atenção.